Olá, bem-vindos. Este é Washington Fora de Horas, nesta terça-feira e hoje é 26 de janeiro de 2021. Bem-vindos a todos os que vão estar connosco nos próximos 30 minutos neste Washington Fora de Horas, em direto desde a casa da Ana Guedes, que está hoje convosco. Bem-vindos então. E vamos começar. Temos notícias de Angola, temos notícias de Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, também notícias aqui dos Estados Unidos. Aliás, vamos já começar com essa notícia dos Estados Unidos, e isto porque os senadores americanos vão ser hoje empossados, terça-feira, jurados no julgamento para a destituição ou impugnação, aliás, do ex-presidente Donald Trump. O julgamento em si não vai ter lugar até à semana de 8 de fevereiro, depois que os líderes democratas e republicanos do Senado concordaram num pequeno adiamento para dar tempo aos legisladores que servirão como promotores e à equipa de defesa de Donald Trump. O tempo extra também dará ao Senado a possibilidade de confirmar mais dos indicados para a nova administração pelo presidente Joe Biden. Os legisladores da Câmara que servirão como promotores do julgamento fizeram uma entrega ontem cerimoniosa no Senado, isto ontem à noite, na noite de segunda-feira, foram entregar os artigos para a impugnação em que é acusado de incitar à insurreição em conexão com a invasão do complexo do Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão no início, quando os senadores estavam a confirmar, certificar a vitória do presidente. Vamos então agora a Angola, onde os familiares do ativista angolano Isaías Cassulo, assassinado por agentes dos serviços secretos angolanos em maio de 2002, convocaram uma manifestação para o dia 13 de fevereiro. Vão protestar contra a decisão da Justiça de colocar em liberdade o autor do crime, Júnior Maurício, conhecido por Cheu, que foi condenado a uma pena de prisão de 17 anos. Ele foi colocado em liberdade pelo facto, segundo a Justiça, de que já cumpriu metade da pena dos 17 anos a que foi condenado. A decisão não agradou aos familiares de Isaías Cassulo, que terá sido, aliás, atirado aos jacarés por aquele agente. Em declarações à Voz da América, Benedito Sebastião Cassulo, o irmão mais novo de Isaías Cassulo, disse que a família ficou surpreendida com a notícia sobre a libertação do assassino do irmão e que agora pretende realizar uma manifestação no dia 13 de fevereiro em frente ao Palácio da Justiça, para onde vão levar 2 caixões a representar os corpos de Isaías Cassulo e Alves Camolins, como se recordam, foi também morto na mesma data. Mariano Sebastião Cassulo, outro irmão do ativista, pediu a intervenção da República. João Lourenço. Os ativistas, recordam-se, foram raptados e posteriormente assassinados quando tentavam organizar uma manifestação de apoio a ex-militares, isto no ano de 2012. Em Angola, um cidadão interpôs uma providência cautelar junto ao Tribunal Supremo de Angola para suspender a proibição de reuniões na via pública com mais de 10 pessoas por pôr em causa as liberdades de reunião e manifestação. Trata-se de Fernando Macedo, que entregou o procedimento cautelar a 14 de janeiro, em nota de estar solidário com a administração do presidente angolano, João Lourenço, no que às medidas de combate contra o novo coronavírus diz respeito, que estejam, diz ele, em conformidade com a Constituição e a lei. O documento assinala que a Lei de Proteção Civil, que proíbe a administração de limitar ou suspender direitos, liberdades e garantia dos cidadãos por via de uma declaração de calamidade pública, pelo que a norma jurídica regulamentadora decretada pelo presidente João Lourenço, que limita as reuniões e as manifestações na via pública a 10 pessoas, é inequivocamente nula. Nesse sentido, a proibição deve ser suspensa até que a ação principal seja decidida pelo Supremo de Angola, confirmando o vício de ilegalidade, diz Fernando Macedo, que considera o seu procedimento cautelar um teste ao descrédito do sistema jurídico em Angola. Ainda em Angola falamos de seca no Uíge. A estiagem acima do normal, associada a uma praga na mandioca, preocupa os agricultores que se sentem prejudicados com as fracas colheitas.
Os camponeses consideram que a situação é difícil quando comparada com anos anteriores. O regedor Salomão Sozinho disse que no passado a seca demorava apenas 15 dias, mas agora é mais prolongada, referindo ainda a existência de uma suposta praga na mandioca na localidade. Entretanto, o empresário agrícola Rafael Rufino defende a troca de experiência das terras cultiváveis para substituição dos terrenos cansados. O diretor municipal da Agricultura, Pedro José, por seu lado, afirma que a situação não é alarmante e que não existe praga como tal, mas uma virose da mandioca. E vamos agora falar de Moçambique, isto porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, disse em Bruxelas esperar que nas próximas semanas haja um quadro de cooperação reforçada entre a União Europeia para fazer face à situação na província de Cabo Delgado, em Moçambique. O ministro que esteve em Moçambique, em visita, como representante do chefe da Diplomacia e Segurança Europeia, Josep Borrell, disse que transmitiu ao governo moçambicano a solidariedade europeia na luta do país contra e a insurgência na província de Cabo Delgado. Santos Silva foi informado também, diz ele, das prioridades por parte das autoridades moçambicanas, que querem uma maior cooperação da Europa na área da ação humanitária e também na área do apoio ao desenvolvimento e ainda na área da segurança. Na área da segurança, Moçambique, segundo o ministro, pretende apoio à formação e educação das forças militares e especiais moçambicanas, bem como o fornecimento de equipamentos e capacidade logística. O apoio na luta contra o terrorismo e a insurgência será, segundo o ministro, em cooperação e coordenação com as autoridades regionais, os países da região e também a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC. Ainda em Moçambique, a ONU diz que vai ajudar o país a lidar com os danos provocados pela passagem da tempestade Heloísa. A ONU apoia as autoridades moçambicanas para lidarem com os danos que foram provocados pelo Heloísa no centro do país, diz segundo o porta-voz Stefan Dujarric. Dujarric disse que dados preliminares afetou mais de 176 mil pessoas, das quais as morreram e há 12 feridos. Além de escolas e centros de saúde, a tempestade destruiu cerca de 9 mil casas e campos agrícolas, o que vai afetar, claro, a época da colheita, que se inicia normalmente em abril. A ONU ajuda também na avaliação da situação para responder às necessidades mais imediatas das pessoas afetadas, fornecendo alimentos, saúde, saneamento e serviços de proteção nos centros de evacuação. A tempestade Heloísa, recorda-se, provocou chuvas torrenciais no sul e centro de Moçambique, avançou depois para o Zimbábue e Nova Zelândia, África do Sul e o Botsuana. O navio chinês, suspeito de transportar mais de 80 contentores de madeira contrabandeada a Moçambique, deixou ilegalmente o Porto de Pemba, no norte do país, segundo o procurador-chefe da província de Cabo Delgado, Otávio Zilo, que disse que um cidadão chinês está detido na capital provincial, suspeito de caso e que decorrem, diz ele, diligências para a sua apreensão. Zilo avançou que a embarcação navega em águas internacionais e a madeira de espécies não está processado, que viu a moçambicana e estava no Porto depois de ter sido apreendida há 5 meses. Também que há indícios de prática de crimes de corrupção, a falsificação de documentos e desobediência. Cabo Delgado afirmou que se a suspeita de que a madeira transportada pelo navio zarpou de Pemba faça parte de um lote de 2.000 metros cúbicos de madeira apreendida em agosto, quando ia ser ilegalmente exportada então para a China. Voltando à questão de inundações, o rio Moamba, província de Maputo, registra uma subida acentuada do caudal, o que poderá originar inundações a qualquer momento. O Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Redução de Desastres Naturais apela assim às comunidades para abandonarem as zonas de risco. Há registro de chuvas nos países vizinhos, em Eswatini e África do Sul, cujas precipitações atingem acima de 200 mililitros em 24 horas.
O delegado do Instituto na província de Maputo, Amir Abdullah, avisou que a situação pode causar a subida dos caudais dos rios Incomat e Movene e, consequentemente, inundações na província de Maputo. Até ao meio-dia de ontem, a estação de Ressane Garcia estava a 30 centímetros de atingir o nível de alerta, daí o apelo para as comunidades ribeirinhas tomarem medidas de prevenção. E este é Washington Fora de Horas. Hoje é terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Vamos fazer aqui uma pausa nas notícias para vos falar da tuberculose. Porquê a tuberculose? É uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Bacilo de Koch, que geralmente afeta os pulmões, mas que pode acometer qualquer outra área do corpo, como ou a bexiga. Tuberculose é o tema desta semana do programa Angola Saúde em Foco, com o especialista em medicina interna, o Dr. Esmeraldo Dembe. Se tem questões sobre esta doença, não hesite em enviá-las, pode fazê-lo através do WhatsApp, +1 908 652 4584, ou enviarem mensagem para o nosso número em Angola, 932 8698. Portanto, não esqueça, esta semana o Angola Saúde em Foco vai falar de tuberculose. Pode-nos enviar então perguntas ou comentários que tiver sobre esta doença ou relacionado. O nosso especialista de serviço esta semana é o Dr. Esmeraldo Dembe. E esta é a Voz da América, esta é a emissão do Washington Fora de Horas e connosco temos o Vítor Papi, ele está em Maputo. Maputo estará a chover? Como é que está o tempo em Maputo, Vítor? Temos também o Sebastião Domingos Simão, ele está ligado a partir de Lisboa, diz paz, paz, paz para todo mundo, obrigada, boa terça-feira, diz ele, terça-feira abençoada. Obrigada também para os nossos amigos ouvintes que estão connosco, temos também o Isaías, a França está em sintonia desde Angónia, Tete, temos também connosco o Adriano Ocarco, que só diz boa tarde, Voz da América, boa tarde para ele, boa tarde para todos os amigos que estão connosco, ou bom dia, ou boa noite, depende de onde nos estejam a sintonizar, nos estejam a ver neste Washington Fora de Horas. Temos também aqui o Noélio dos Santos, ele é jornalista na rádio Bombolon FM em Bissau. Olá, Noélio, olá, Guiné-Bissau. Temos também desde Quelimane, Mamad Iqbal Daoud, olá, Mamad, um dos nossos amigos internautas mais assíduos. Temos também desde ao Anfai Cláudio e temos desde Moçambique a Ruth Buzi. Olá, boa tarde, Ruth, como está? Temos também alguém que nos fala sobre a questão do Ouija, o Adolfo Zangi Suandi. Ele diz, a seca não é só no Ouija, no UAM estamos sem chuva, toda a cultura secou, haverá fome em todo o canto desta cidade. De facto, apesar de nós falarmos só da seca no Ouija, há de facto outras áreas de Angola a viverem com a seca. E não só em Angola, também em Moçambique, há áreas que estão com problemas de seca, apesar destas últimas chuvadas. Vamos então aqui regressar às notícias e vamos a Cabo Verde. Cabo Verde, isto porque Alex Saab, o emissário colombiano que atua em nome do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já está em prisão domiciliária. O empresário colombiano, que é assim o enviado especial da Venezuela, Alex Saab, que foi detido em Cabo Verde, ou que está detido em Cabo Verde desde 12 de junho de 2020, a pedido dos Estados Unidos, foi colocado em prisão domiciliária ontem à noite, enquanto aguarda agora a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. A 4 de janeiro, o Tribunal da Comarca de São Vicente determinou a extradição de Sá para os Estados Unidos, onde ele é acusado de lavagem de capitais, mas a defesa recorreu. Na quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Tribunal que colocasse o enviado especial da Venezuela em liberdade, em virtude de ter expirado o prazo legal para a mas que impusesse medidas de coação que garantam que ele não deixará o país antes de uma decisão final sobre o seu caso. Alex Saab deixou a prisão na Ilha do Sal, onde se encontrava, e seguiu para o sul,
onde, segundo fontes da Voz da América, vai ficar num condomínio fechado, mas com forte aparato de segurança montado pelo Estado de Cabo Verde. O portal Santiago Magazine revela que um contingente de seguranças integrado por antigos elementos da polícia e do Corpo de Proteção das Autoridades garante do lado de Saab a sua segurança também. A defesa do enviado especial venezuelano congratulou-se com a medida na semana passada por considerar que Saab estava a ter os seus direitos violados na prisão por falta de atendimento médico adequado. Desde que a 12 de junho foi detido no aeroporto internacional na Ilha do Sal, num voo privado a caminho do Irão, Saab viu o Tribunal da Comarca de Barlavento autorizar a sua extradição para os Estados Unidos. A autorização foi dada a 31 de julho. E vamos à Guiné-Bissau. Ora, aqui está para os nossos amigos guineenses, que às vezes me perguntam onde é que há notícias da Guiné-Bissau. Ora, aqui temos uma notícia, isto porque o Fundo Monetário Internacional anunciou ontem à noite que aprovou o desembolso de 20 milhões e 470 mil dólares em assistência de emergência para a Guiné-Bissau combater a pandemia da Covid-19, isto 2 dias depois do novo estado de calamidade ter sido imposto pelo presidente. Em nota, o FMI disse que o montante vai ajudar a apoiar a despesa crítica na saúde, proteção social e investimento para sustentar a recuperação, bem como fomentar os recursos adicionais dos doadores. As autoridades, lê-se ainda na nota do FMI, responderam rapidamente a um choque muito severo, aumentando a despesa relacionada com a saúde e aprovando medidas de contenção e mitigação, bem como um compromisso para melhorar a transparência. A Guiné-Bissau, adianta-se ainda, foi significativamente afetada pela pandemia de Covid-19, que perturbou a atividade económica e levou a uma deterioração de posições externa e orçamental, isto segundo o vice-diretor-geral do FMI, Tao Zhang, o qual acrescentou que é preciso apoio financeiro da comunidade internacional. E já vamos aqui também a notícias relativamente aos Estados Unidos, de dizer que nas redes sociais, no Twitter, e vão perceber porque é que eu estou a falar disso, hoje é o aniversário da morte da lenda do basquetebol Kobe Bryant. Foi a 26 de janeiro de 2020 que o mundo do desporto em especial ficou em choque depois de saber da queda do helicóptero em que seguia Kobe, a sua filha de 13 anos, Gianna Bryant, John Altobelli, Kerry Altobelli, Alice Altobelli, Sarah Chastain, Peyton Chester, Araya Zobayan e Christina Mauser morreram todos. No Twitter, há hoje milhares de homenagens ao basquetebolista, aliás, e também a todos os outros passageiros que faleceram com ele, perderam a sua vida quando o helicóptero caiu em Calabasas, no estado da Califórnia. Muitos perfis de canais de desporto, de ligas desportivas, desde a Liga Americana de Basquete, Liga de Futebol Americano, equipas de futebol como Galatasaray ou AC de Milão, a equipa favorita de Kobe, portanto, perfis de Kobe Bryant, a lenda do basquetebol que faleceu faz hoje um ano. Já voltaremos às redes sociais. Vamos, entretanto, também dar os nossos olás e os nossos obrigados por estarem connosco durante 30 minutos ao Julinho Bernardo. Ele está em Climane, cidade que anima. Uma cidade também onde nós temos uma das nossas rádios parceira, Nova Rádio Paz. Temos também connosco desde Guiné-Bissau, o Domingos Talna, quero eu dizer. Temos também Valdemiro Dias, ele está em Benguela, Angola. Temos também desde a Guiné-Bissau o José Carlos Martins Leal. Temos ainda connosco, que nos agradece pelas notícias e informação. Ora, este é o nosso trabalho e é um prazer também levar até vocês notícias e informação. Na Quilamba, aliás, siga. E temos também connosco o Alfredo Zaval, temos o Alfredo Calufela e temos ainda connosco também o Ericlenes Afonso. Isto para além também da temos aqui a partir de Matutuína, Salamanga, o Abel Muyanga, ele está na província de Maputo. E temos ainda também em Climane
o Márcio Moraes, para além do Makoto Mangui em São Paulo, no Brasil. Mas vamos aqui a outras notícias. Biden diz que está muito preocupado com a repressão da oposição Alexei Navalny e outras ações, mas disse que os Estados Unidos e a Rússia precisam de cooperar no controle de armas nucleares. Biden também se referiu ao enorme ataque cibernético de redes de computadores dos Estados Unidos, atribuído à Rússia, e diz que a Rússia ofereceu recompensas aos talibã para matar soldados americanos no Afeganistão. Todavia, ele fala de que há interesses comuns destes dois países e que devem ter também prioridade. A Casa Branca diz que Washington está a ser paciente enquanto procura uma nova abordagem para as relações com a China, no momento que eles permanecem em numa série, competição estratégica. Falando no Fórum Económico Mundial, o presidente chinês Xi Jinping exortou os países a cooperar em termos de mudanças climáticas e saúde pública e também alertou contra o conflito entre Washington e Pequim, sem mencionar os Estados Unidos. Ele disse que conter o coronavírus é a tarefa mais urgente para a comunidade internacional. Entretanto, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, diz que o que vimos nos últimos anos é que a China está a ficar mais autoritária domesticamente, mais assertiva no exterior e Pequim agora está a desafiar a nossa segurança, prosperidade e valores de maneiras significativas que exigem uma nova abordagem por parte dos Estados Unidos. Milhares de soldados da Guarda Nacional Americana, mobilizados para a inauguração presidencial, vão permanecer em Washington até meados de março, isto devido às ameaças em curso, segundo responsáveis do Pentágono. Eles não ofereceram informações específicas sobre que ameaças, disseram só que as informações foram fornecidas pelo FBI. Mas Washington continua preocupado com a possibilidade de mais violência após o ataque a 6 de janeiro ao Congresso por partidários do ex-presidente Donald Trump e de destituição de Trump, que terá início, como já dissemos, na semana de 8 de fevereiro. O secretário do Exército em exercício disse que foram informados sobre possíveis riscos de vários eventos que acontecerão em Washington nas próximas semanas. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse hoje que os países ricos não deveriam manter estoques excessivos das vacinas Covid-19 e trabalhar em conjunto para combater a pandemia. Ramaphosa disse que aqueles que acumularam vacinas precisam de as libertar para que outros países possam recebê-las. Os países ricos do mundo, disse ele, adquiriram grandes doses de vacina. Alguns países adquiriram até 4 vezes o que a sua população precisa, com a exclusão de outros países. O líder disse que o mundo não está seguro se alguns países vacinarem o seu povo e outros não. Entretanto, a empresa farmacêutica norte-americana Moderna disse que a sua vacina Covid-19 parece produzir anticorpos que neutralizam o vírus contra novas variantes do coronavírus, aquelas que foram encontradas na Grã-Bretanha e na África do Sul. A empresa fez estudos para garantir que as 2 doses da vacina Moderna Covid-19 sejam protetoras contra as cepas emergentes do vírus detectados até ao momento. Enquanto isso, as autoridades no estado norte-americano do Minnesota que identificaram um caso de infecção com uma nova estirpe, uma estirpe brasileira da Covid-19. É o primeiro caso reportado desta variante nos Estados Unidos e registrou-se num residente do estado que viajou recentemente para o Brasil. Esta estirpe brasileira, ou uma mutação do vírus original, surgiu na Amazónia, onde o número de internamentos por conta do vírus explodiu nas últimas semanas, principalmente em Manaus, a capital do estado brasileiro Amazonas. Ontem, entretanto, e após pedido da Procuradoria-Geral, Ricardo, juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, autorizou uma investigação ao Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para determinar se ele é criminalmente responsável pela crise de Covid-19 na cidade de Manaus, e isto em resposta a denúncias apresentadas por vários partidos políticos brasileiros. Vamos agora aqui ao Uganda, onde soldados retiraram de redor da residência do líder da oposição, Bobi Wine, nos arredores de Kampala, um dia depois de um tribunal ordenar o fim do confinamento do candidato presidencial da oposição.
Wine, um popstar que virou membro do Parlamento, estava sob prisão domiciliar, de facto, em sua casa fora da capital, Kampala, desde que votara a 14 de janeiro. Por 11 dias, soldados e polícias fortemente armados em redor da propriedade impediam que membros da família entrassem ou saíssem e não permitia acesso a visitantes. Mas as forças de segurança retiraram da casa hoje de Wine, permitindo que ele se reúna com os parlamentares do seu partido recentemente eleitos. O governo argumentou que as restrições aos movimentos do Wine eram medidas preventivas para a sua própria proteção e para evitar protestos contra o resultado eleitoral que deu o 6º mandato ao presidente Yoweri Museveni. Sem Bobi Wine recordou a Museveni que presidentes de longa data foram depostos em levantamentos populares, como aconteceu no Egito e também no Sudão. Na Nigéria, as autoridades declararam recolher obrigatório em Orlu, uma cidade no estado de Imo, no sudeste do país, depois que ali eclodiram confrontos entre o exército e uma milícia local. A Etiópia disse hoje que não se envolverá em negociações de fronteira com o Sudão até que as tropas sudanesas se retirem das terras contestadas, potencialmente complicando esforços para neutralizar uma disputa que alimentou confrontos mortais nas últimas semanas. As duas nações há muito discordam sobre a região de Al-Fashaka, onde os agricultores etíopes cultivam terras férteis que são reivindicadas pelo Sudão. Em 1902, um acordo para estabelecer a fronteira entre os dois países, entre o que hoje são os dois países, foi firmado entre a Grã-Bretanha, a potência colonial no Sudão na época, e a Etiópia. Todavia, nunca foram feitas as demarcações claras. Em Nova Delhi, hoje, milhares de agricultores, fomos para o continente asiático, milhares de agricultores indianos confrontaram-se com a polícia enquanto protestavam contra a reforma da agricultura durante um gigantesco desfile militar do Dia da República. A polícia realizou uma das maiores operações de segurança dos últimos anos, numa tentativa de manter os longe do primeiro-ministro Narendra Modi, que presidia aquele desfile. Em toda a cidade, as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo e desferiram cacetadas, mas os manifestantes atacaram a polícia com as suas próprias armas e sequestraram autocarros que tinham sido usados para bloquear as suas caravanas. 2 meses de protestos contra as leis agrícolas que desregulamentaram os mercados de produtos agrícolas na Índia transformaram-se no maior desafio enfrentado pelo governo nacionalista hindu de Modi desde que assumiu o poder há 6 anos. E não nos vamos embora sem referir também aqui outros highlights das redes sociais. Já falámos aqui de Kobe Bryant, que assinala-se hoje o 1º aniversário da sua morte num acidente com o seu helicóptero que se despenhou na Califórnia. Matou não só Kobe Bryant, como a filha e vários passageiros que seguiam com ele. No Facebook, o post mais popular esta hora pertence às Blackpink. A banda feminina pop sul-coreana estão em contagem decrescente para o grande concerto virtual. É a 31 de janeiro. Os bilhetes de acesso ao concerto têm duração de 2 meses, pelo que parece que as fãs ainda têm a oportunidade de comprar. O post da banda teve mais de 280 mil reações e quase 13 mil partilhas. Portanto, reações, partilhas, dá mais quando se fala de música do que quando se fala de notícias. No Instagram, entre os posts mais populares, está uma fotografia de Lady Gaga com o namorado na tomada de posse de Joe Biden e Kamala Harris. Ao que parece oficial, Lady Gaga e o empresário Michael Polanski estão nisto de namoro a sério. A fotografia publicada no Instagram de Gaga mostra o casal a beijar-se com uma máscara facial colocada, conquistou 1,8 milhões de gostos e mais de 9 mil comentários. No YouTube vale a pena destacar 2 vídeos de música que ultrapassaram os 25 milhões de visualizações em apenas 4 dias. Anual AA e Ozuna têm a música Los Dios e contam já com 27 milhões de visualizações. Outra dupla, Rosalia e Billie Eilish, quase improvável, lançaram a música Lovers, a olvidar, e já é um sucesso. Também em 4 dias, estas jovens conquistaram já mais de 28 milhões de visualizações. Recordando o Angola Saúde em Foco desta semana,
que vamos falar de tuberculose. Não esqueçam, é o Dr. Esmeraldo Dembe. Se quiserem, podem enviar perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584, ou o nosso número local em Angola, 932-348-698. E antes de partir, um abraço para todos aqueles que se juntaram a nós e que eu não tive aqui tempo de mencionar, como Júlio Nhaga, como Demilcion Armando, está em Luanda Norte. O Carlos Ribeiro continua a cortar árvores à toa, sem controle. A China agradece, diz ele. Estamos a falar da notícia da madeira contrabandeada que partiu ilegalmente de Cabo Delgado. O Sumane Balde, olá, bom dia. Temos também conosco o Frederico Paulo Falado, que refere-se também à seca. A seca está em quase todo o país. Ele fala da seca na Huila. Vamos nós também procurar mais informações sobre a seca na Huila. O Mateus Fernando está em São Paulo, no país, e temos também Cassiano Alberto, o Eugênio Vumbi, o Augusto Gomes e muitos mais amigos internautas que se juntaram connosco nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Repetimos, seca no Uís foi um dos nossos tópicos hoje. Temos também a libertação do autor do crime contra o ativista Isaías Caçul, que saiu em liberdade depois de cumprir mais de metade da sentença de 17 anos. A família não gosta e vai fazer uma manifestação também do navio chinês que deixou Cabo Delgado com madeira contrabandeada, e também da ajuda que o FMI vai dar à Guiné-Bissau para ajudar o país no impacto do Covid-19. E hoje, nesta terça-feira, teve convosco Ana Guedes, que despede. Não se esqueçam, amanhã aqui estaremos para mais 30 minutos de notícias e informações. Será Washington fora de horas. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos. Bye, bye.